Bora, pessoal! Tudo certo com vocês? Hoje, então, o que nós vamos fazer? Eu vou mostrar para vocês as diferenças, né, dos lápis da Faber-Castell. Então, das grafites, né, das diferenças de grafites. Então, a gente tem aqui um lápis 2B, que é este, com essa primeira ponta aqui. A gente tem um lápis 6B, que é este segundo, e a gente tem um 8B. Então, eu quero mostrar para vocês as diferenças desses três lápis e o porquê que eles são diferentes. Primeiro, ó, o 2B, eu vou passar aqui a linha só para vocês terem uma ideia. Ó. O 2B, vocês vão perceber que ele é mais clarinho, certo? E menos poroso. Ó, o 6B, ele já é um pouco mais escuro e mais poroso. E esse daqui, que é o 8B, ó, ele é bem mais escuro. Dá para perceber no vídeo, dá, né? E ele é muito mais poroso que os outros. Qual que é a diferença? O lápis da Faber-Castell, eles são feitos com argila e com grafite. Então vamos imaginar, tem uma regrinha que é básica. Então quanto mais argila tiver no lápis, né, no grafite, mais dura e mais clarinha ela vai ficar. Então vamos imaginar que o 2B tem mais argila, porque ele é mais duro e ele fica mais claro, certo? Quanto mais grafite tiver, ou seja, quanto mais escuro tiver o desenho, vocês vão perceber que mais grafite tem, né? Então o 8B, ele tem mais grafite, então ele vai ser mais macio e mais escuro, né? Essa é a grande diferença desses lápis, é a composição que se tem de argila com grafite no lápis. Então vamos lá, ó, só para vocês entenderem um pouco mais de perto, ó, o 2B é esse daqui, ó. Esse daqui é um 2B, certo? Vocês vão perceber que quanto menor, né, for o grafite, né, esse 2B, por exemplo, ele vai ser mais firme e mais sutil, né, ou seja, um pouco mais claro. Aí vamos lá, para o 6B. O 6B, vocês vão perceber, ó, que ele começa a mudar a tonalidade, então ele fica mais escuro e mais poroso, ou seja, ele fica muito mais fácil, ó, de você fazer um sombreado. O 8B por si, ele já vai ser mais escuro, entretanto, na verdade, e aqui, ó, já vai ficar mais escuro e muito mais poroso. Então, se você quiser esfumaçar, você consegue com mais facilidade. Então, aqui ele é mais macio e mais escuro, ou seja, contrariando o 2B, né, que é mais sutil, aqui fica mais escuro, aqui é mais macio e aqui fica mais firme, certo? Vamos para a prática, gente, para vocês perceberem a diferença. Então, vamos lá, ó, se eu faço um desenho com o 2B, vai ser um desenho mais leve. Eu sinto assim que no desenho, né, quando eu faço os detalhes do desenho, fica muito mais, escorrega menos a grafite. Vamos imaginar assim, o grafite, por ser mais duro, ele acaba escorregando menos, né? Agora, aí vocês me perguntam, tá, mas qual que é o melhor? É o 2B, o 6B, o 8B? Não tem melhor, gente, porque assim, esse primeiro, ó, que eu tô fazendo aqui, com 2B, ele é mais duro, mas mais claro. Então, se eu quiser fazer um esboço, por exemplo, é muito melhor fazer com esse lápis, porque eu vou conseguir apagar mais fácil, certo? Porque ele é mais clarinho. E eu vou conseguir também fazer um detalhe com um pouco mais de cuidado, né? Não vou ter muitos erros ali com esses detalhes. Então, o 2B, ele serve muito mais, na minha opinião, ele serve muito mais para um esboço do que para um desenho finalizado, né? Ah, mas eu não posso finalizar um desenho com 2B? Pode. Você pode fazer porque quem manda é você, né, meu filho? Né, meu querido? Você pode fazer o que você quiser. Mas, na minha opinião, eu acho que um 2B, ele não fica tão bem acabado quanto um sombreado de um 6B, de um 8B. Certo? Ó, aqui eu vou fazer só o esboço e vou depois pegar o grafite mais poroso, né? Um 6B, um 8B, para vocês verem a diferença que faz depois para o desenho. Percebem? Então, ó, com um lápis mais durinho eu não consigo dar muito sombreado, eu não consigo dar luz, eu não consigo dar sombra para esse desenho. Aí se eu pego, por exemplo, um 6B, eu já consigo perceber, ó, que já dá mais tonalidade, né? Você já dá mais vida para o desenho. Então, se eu quiser aqui, ó, puxar um cílio, por exemplo, ou quiser sombrear com um pouco mais de cuidado esse desenho, ele já vai ficar mais real, ele já vai ter um pouco mais de realidade no desenho. Então, quanto mais escuro nós fizermos, mais detalhe ele vai realmente ter.
Suzane, como que a gente faz esse detalhe aí para ficar um pouco mais escuro? Se a gente coloca um 8B aí, o que acontece? Uou! Então vamos lá. O que aconteceria se a gente trabalhasse com 8B nesse desenho? Ó, olha a diferença que faz a gente trabalhar com detalhe com lápis, na verdade, que é mais poroso e que vai deixar o detalhe do que é preto realmente, mais preto, mais escuro, né, no desenho. Então realmente ele vai dar mais sombreado, ele vai dar mais detalhe, né? Então quanto mais escuro, ou seja, quanto mais B tiver o desenho, mais detalhado ele fica. Tcharam! E é isso. Olha como fica diferente, gente. Vocês perceberam? Colocar mais detalhe realmente no desenho, certo? Então é isso. Gente, espero que vocês tenham gostado dessa diferença aí dos lápis do 2B, do 6B e da 8B da Faber-Castell, certo? Então comprem os três, porque eu acho que vale a pena. Até o HB, de repente, que é um pouco mais durinho também, um pouco mais leve, né? Mais clarinho que o 2B. Mas vale a pena a gente ter todos os tons de lápis, né? Porque conforme você vai fazendo o desenho, você vai sentindo uma necessidade. Então, se é mais claro, se é mais escuro, se é mais poroso, se é mais durinho, certo? Então é isso. Espero que tenham gostado. Até mais! Tchau!